A gente abre agora a nossa análise da partida, né, para entender como esse resultado ele soma um tijolinho aí na história do Santa Cruz na temporada e acaba que não é uma história bonita de se contar, mas é uma história que precisa ser contada para que a gente eventualmente encontre, né, pontos que a gente entende que são urgências, né, que precisam ser atacadas de forma mais objetiva. Vamos então, meu querido Arthur, análise da partida. A gente já falou um pouco ali de como foi um jogo em que o Retrô foi dominante, né? E esse cenário de dominância do Retrô, ele existiu desde o começo da partida. Foi um Santa Cruz que desde o início, na verdade a gente viu até uns 10 primeiros minutos de jogo, um jogo bem truncado ali, com muitas faltas, sabe, muito picotadas, a equipe sem conseguir ter muita Acho que sequência nas teve jogadas. 7 cartões amarelos no primeiro tempo. Pronto. Esse é um grande demonstrativo disso que eu estou querendo falar. E depois desse recorte, aí o Retrô começou a se lançar mais no ataque, e foi o Retrô que teve as melhores chances. Não só na primeira etapa, obviamente, mas no jogo como um todo. Foi um Retrô que começou a chegar no começo da partida, ainda sem tanto ímpeto, sem ter tanto espaço. Mas tem um ponto também do Retrô que eu acho que vale citar, Celso, que eu acho que aqui tem uma fortaleza do Retrô que ele mostrou na partida de hoje, mas também uma deficiência muito grande do Santa, que é um Retrô que pressionou bastante a saída de jogo do Santa. Talvez o Retrô tenha aprendido com o jogo ali contra o Sport, né, que foi até um ponto que vocês trouxeram no clássico contra o Náutico, que foi um comentário que Atos fez. Vocês comentaram também que o Retrô vacilou ali naquele jogo contra o Sport, que não pressionou basicamente a saída. Parece que o aprendizado veio porque o Retrô hoje pressionou bastante a saída do Santa. E foi muito claro, desde o início, que o Santa Cruz foi uma equipe hoje que utilizou muito mais do expediente da bola longa, do chutão, como a gente costuma falar, do que em outras oportunidades. O time de Marcelo Cabo, a gente até tinha citado aqui em outras análises, como é uma equipe que tenta sair jogando, muitas vezes até forçando com o Rock Kennedy, teve até o lance no segundo tempo, que é um lance decisivo, que a gente vai entrar em detalhes mais na frente. O lance da E expulsão, né? Ó, isso, exatamente. passe horroroso ali na saída de bola. Né, um erro total ali de Rock Kennedy, né? Mas falando disso, o Santa Cruz hoje foi uma equipe que usou menos desse expediente do que das outras vezes. O Santa Cruz tentou muito o chutão, e aqui eu acho que é uma junção das duas coisas. É o retrô que não deu espaço para o Santa sair tocando bola, mas é muito também o Santa Cruz muito espaçado. Um Santa Cruz com É, uma dupla de volantes, sobretudo é. com o Andrei, que não se apresentava para a saída de bola. Andrei quase que se escondeu o jogo inteiro, assim, sem dar opção. E o se escondeu aqui que eu falo não é que ele não quis participar do jogo, é que não tinha mobilidade, sabe? Cabral, ele até cita na transmissão que muitas vezes a gente critica o jogador que está com a bola, que tenta dar o passe, por ele ter errado, ou por ele ter dado uma bola longa, um chutão que acabou indo para ninguém, mas a gente tem que lembrar também do papel dos outros jogadores que estão sem bola de se movimentar e dar opção. E o Santa Cruz não teve isso também funcionando. Então, se tornou aquele jogo do bate e volta, porque o Santa Cruz tentava a bola longa, não tinha efeito, essa bola longa quase que todas as vezes não funcionava. Então isso até mostra como não foi estratégia do Santa Cruz, mas sim foi uma situação em que o Santa Cruz se viu obrigado a seguir dessa forma. E eu falo disso de estratégia porque o próprio Marcelo Cabo ele já utilizou na Série D, lá no comecinho, quando o Santa jogava bem, essa estratégia da bola longa e funcionava. Né? O Santa Cruz realmente você via que era algo treinado, dessa vez não foi assim. O Santa teve. Tinha um, um, uma estratégia onde os pontas abriam, né, o campo, Isso, exatamente. davam, aumentavam, né, o campo, davam mais profundidade e fazia com que essa estratégia tivesse sentido, né? Exatamente, exatamente, Celso. Acontecia muito, inclusive, com Matheus Vinícius. Matheus Vinícius, que até era titular no começo da campanha, depois ele perde a posição para o William Alves, né? E ele hoje foi titular, já que o William Alves acabou se lesionando na partida passada. Mas era exatamente isso que você falou. Você via que era um movimento coordenado. Ele abria para fazer o lançamento e aí o ponta do outro lado já abria na amplitude para receber essa bola. Já tinha um lateral também passando para que recebesse esse passe. Você via que era algo organizado, algo treinado, algo buscado como uma solução de jogo. Não foi o que a gente viu hoje. Hoje a gente viu de fato o chutão, que a gente costuma falar. O lançamento para Para frente espantar o sufoco, né? e para ver o que conseguia também. Às vezes nem estava tão sufocado, mas não conseguia ter uma linha de passe ali pronta para receber, alguém dando opção, e aí jogava a bola para frente. Ah, Quirino, tenta disputar aí para ver se a bola sobra para um dos pontas, ou um dos pontas tenta disputar, a gente tenta ganhar a segunda bola, mas isso não acontecia, porque o Santa Cruz era uma equipe muito espaçada dentro de campo.
É uma equipe muito desorganizada. Você não vê coesão, você não vê conjunto nessa equipe do Santa Cruz. E esse foi o retrato do jogo durante um bom tempo. Eu acho que outro ponto aqui importante também da gente citar, que está muito ligado a essa superioridade que o Retrô tem, é a grande liberdade que Hadley teve na partida. Tá? A linha de volantes do Impressionante. Santa Cruz, para mim, hoje foi um grande problema da equipe. Já dando um spoiler aqui, vai ser uma avaliação muito negativa para os dois, porque a gente viu uma falha muito grande na marcação, o espaço que Hadley tinha. E assim, Hadley é um jogador que não é novidade para ninguém a qualidade dele. É um jogador do Retrô que está há mais tempo nesse time, que a gente sabe da capacidade. Eu vi até muitos torcedores do Santa pedindo Hadley, por exemplo, como contratação, e até já vi torcedores de outros, do Náutico, do Sport, falando como seria um jogador interessante, porque realmente é um cara que tem qualidade. Na Série B do ano passado ele esteve no elenco, por exemplo, do Atlético Goianiense, e você dá espaço para um jogador como esse, é você pedir para o Retrô ter superioridade dentro do seu campo. No primeiro tempo, eu acho que o Santos até teve a sorte de que Hasley acabou sendo muito fominha em algumas jogadas, não distribuía a Isso. bola da melhor forma, mas no segundo tempo, quando ele acaba melhorando um pouco nesse aspecto, é onde o Retrô cresce e consegue ter as melhores jogadas ali para realmente sair o gol. Então, o primeiro tempo muito pobre do Santa, que só vai começar, Celso, a ter alguma participação no jogo ali por volta dos 30 minutos. Quando o Santa tem uma falta, que Andrei cobra bem, Pedro Costa tenta a jogada, a bola sai para escanteio. No escanteio, Patrick Alan quase faz um gol olímpico. E essa basicamente foi a única chance do Santa Cruz no primeiro tempo, a única chegada do Santa Cruz no primeiro tempo. Indo para o segundo tempo, o Santa volta com uma mudança, né, que é uma mudança até que o torcedor pede muito, que é a utilização de William Júnior junto com o Patrick Alan. A substituição é feita tirando o Matheus Regis, que mais uma vez fazia uma partida muito ruim. Depois a gente vai entrar nas análises individuais, mas mais uma vez Matheus Regis sendo um expoente negativo dentro dessa equipe do Santa. E o William Júnior, ele entra inicialmente fazendo a posição mais aberta pela esquerda. Isso faz com que Renato inverta de posição. Renato jogou o primeiro tempo mais pela esquerda, com Matheus Regis pela direita. Mas com essa mudança, Renato veio para o lado direito, uma posição que ele até está mais habituado a jogar em toda a carreira, né, já que começou como lateral direito. E o William Júnior caindo pela esquerda, mas flutuando bastante, não preso ali exatamente como um ponta. Só que isso funcionou durante talvez 5 minutos ali do primeiro tempo. O William Júnior ainda consegue uma jogada para Quirino, que talvez seja a melhor chance que o Santa teve, né? Um lançamento ali, Quirino acaba não conseguindo finalizar bem, né? Acaba parando no goleiro. Mas pouco tempo depois o Retrô já vai retomando as rédeas da partida, porque os problemas que o Santa Cruz apresenta, eles permanecem, né? Eles não mudam. O Santa não consegue resolver esses pontos. O Santa segue sendo muito espaçado, segue dando muito espaço na marcação, principalmente da frente da área, e o Santa seguia sem conseguir ter saída de bola. Marcelo Cabo tenta fazer a mudança trocando os dois laterais, né, colocando Israel e Alex Juan. Realmente, como até Cabral comenta, né, teoricamente, realmente era um upgrade que o Santa Cruz ia ter. Um Israel ali que, se funcionasse como o Israel de 2025, poderia dar aquela velocidade e uma participação ofensiva que o Santa Aquela Cruz força ali no precisava. corredor, né? Exatamente. Que é uma característica que Pedro Costa tem, mas que não vem conseguindo ainda se sobressair nessa equipe. No primeiro tempo, ele até fez uma partida um pouco melhor do que ele tinha feito nos outros jogos, mas no segundo tempo já caiu de rendimento, já errou bastante, tecnicamente, sabe? O gesto técnico dele tá muito abaixo, o passe, as tentativas de antecipação, na marcação dando muito espaço. Então a tentativa era ganhar esse corredor com Israel e do lado esquerdo ganhar esse corredor com Alex Juan, que é um jogador muito ofensivo. Mas o problema do Santa Cruz, Celso, ele, por mais que seja também peças, mas não é só peça, sabe? Eu tenho até, quando a gente for fazer o campinho, uma grande dificuldade de fazer grandes análises individuais do Santa, porque a gente sabe que quando o coletivo não está organizado, o individual ele é prejudicado, o individual ele cai muito na avaliação. Então muitas vezes eu penso até se a gente não pode estar sendo até injusto com alguns jogadores de que num time mais organizado, bem postado e sabendo realmente o que procura dentro de campo, poderiam estar rendendo melhor. E a gente tem casos de jogadores que estavam rendendo ano passado e que esse ano sumiu o futebol. Balotelli, Eurico, sabe? Só para citar aqui dois exemplos de jogadores que terminaram a Série D muito bem, principalmente, sendo ali talvez tecnicamente os melhores jogadores do Santa Cruz naquele momento que o Santa Cruz Daquele consegue recorte ali lá. É. consegue as classificações e que não vem funcionando de forma alguma. E principalmente Balotelli, eu acho que tem muito da desorganização do Santa Cruz, da falta de um companheiro ali
para ajudar ele na marcação, mas também na saída de bola, enfim. Então é um segundo tempo que segue muito nessa tônica, mas que tem um lance que, querendo ou não, é super decisivo pro placar que a gente está vendo aqui. Porque por mais que o Retrô fosse superior, até o momento da expulsão era um jogo que o Retrô poderia ter feito um gol, mas que não era aquele jogo que você via e tá super injusto o Tá placar. sobrando, né? Tá sobrando. Exato, você não olhava e dizia, pô, esse jogo tá 0-0 é um absurdo. O Retrô já deveria ter feito um gol. O Retrô era melhor. Se fosse para alguém estar vencendo, era o Retrô, mas não era também essa superioridade toda. Querendo ou não, a expulsão ela abre de vez o caminho para o Retrô, né? Que já estava melhor na partida e que com um jogador a mais soube se aproveitar disso. E o lance da expulsão, como a gente falou, é um lance que, para mim, tem três grandes responsáveis. O principal deles é Rock Kennedy, não há o que discutir, porque o É. erro na saída dele ali é claro, é clamoroso Mas e é um ele já ponto. recebe a bola muito na fogueira, né? Sim, exatamente. E esse é um ponto que a gente tocou aqui várias vezes, né, Celso? Em outros programas, naquele amistoso contra o Defensa e Justiça, a gente citou o quanto essa saída de bola de Rock Kennedy era algo temerário, porque a gente vê que não é um goleiro que tem essa característica, que sabe jogar com os pés. E o Santa Cruz força muitas vezes esse jogo. A gente entende que muitas vezes o goleiro ele vai ter que participar, porque tem uma necessidade, a equipe está precisando do desafogo, recua com o goleiro, mas o Santa Cruz muitas vezes ele força essa jogada de saída envolvendo o Rock Kennedy. Às vezes o zagueiro ele tem a opção de acionar um lateral, acionar um volante, mas volta para o Rock Kennedy tratando como se ele de fato fosse um goleiro que tivesse essa característica. Como se ele fosse Felipe Alves. Que com todas as limitações de Felipe Alves, a gente sabe que essa característica do jogo com os pés é um ponto forte dele. Mas o Santa tem que entender que não é um ponto forte de Rock Kennedy, muito longe disso, é uma deficiência de Rock Isso. Kennedy clara. Né? Hoje a gente viu um lance que gerou uma expulsão, mas a gente já viu vários outros que flertaram com um grande risco do Santa Cruz sofrer um gol, de acabar tendo um cartão amarelo, como foi o caso de hoje, ou ter um contra-ataque muito perigoso. Naquele próprio jogo contra o Defensa e Justiça teve um lance que o Eurico teve que salvar. Então não é novidade isso que aconteceu. Então, primeiro erro aqui, é claro, que é de Rock Kennedy. O segundo erro, para mim, é de Andrei. Sim. Porque, assim, primeiramente ele precisava ter um pouco mais de inteligência, de saber que ele tem um cartão amarelo e que ele não poderia fazer uma falta daquela porque acabaria expulso, por mais que fosse um lance perigoso. Mas não era também um lance que o jogador ia sair sozinho, porque você Não. tinha a Era cobertura. quina de grande área, meio entrada de grande área por ali, com outros jogadores por perto, né? Não era uma jogada aberta, ele não era o último recurso. Exatamente, o amarelo que ele leva não tem nada a ver com ser último recurso, até porque se fosse o caso, né, aquele amarelo de último homem, na verdade seria um vermelho, né? Não seria Isso, amarelo. Então, não isso. havia necessidade. Então, primeiramente, ter inteligência. E segundo, que aqui é uma crítica que eu faço muito a Andrei, e eu acho que o jogo de hoje, para mim, foi muito sintomático quanto a essa avaliação, é que é um jogador que não consegue ter a rotação que um jogo competitivo, como um jogo desse nível, aqui eu não estou falando de um jogo de grande nível, demanda. Ele não consegue ter. Ele não consegue. O lance que ele leva o amarelo no primeiro tempo é um lance assim de dar pena. Sabe? É um passe que passa do lado dele, ele não consegue alcançar e ele vai disputar a bola com o jogador retrô, E faz comete a a falta, falta. leva o amarelo. Esse lance também, o passe, eu não vou dizer que ele tinha que pegar, porque obviamente foi um erro do passe de Rock Kennedy. Mas a marcação, ele chega completamente atrasado no jogador do retrô. E essa É, é uma foi no tônica de susto, Andrei. né? Foi meio que no reflexo ali. Mas eu concordo, foi uma análise equivocada do cenário, né? Que fez com que Andrei tomasse aquela decisão, né? Porque, porra, falta clara para amarelo de alguém que já tem um amarelo, né? E o terceiro ponto, Celso, que é uma culpa de Marcelo Cabo de não ter tirado o Andrei de campo quando ele já tinha esse amarelo. E não especificamente por lances assim, mas pelo lance que o Andrei levou o amarelo do primeiro tempo. O lance que o Andrei levou o amarelo no primeiro tempo é uma realidade que ele vem tendo jogo após jogo, porque ele é um cara que não tem mais a velocidade, ele não tem mais até a mobilidade para conseguir girar, por exemplo, rapidamente, para conseguir correr com a velocidade que é necessária, porque é um cara que tem um problema muito grande no joelho. O Santa Cruz, inclusive, só contratou ele, só conseguiu contratar ele, melhor dizendo, por causa disso. Porque o André, em condições normais, é um jogador que estaria hoje na Série A tranquilamente. E chegar atrasado, perder o tempo da jogada é algo normal. No intervalo, uma amiga minha que eu estava conversando no WhatsApp disse: Ó, ainda bem que ele levou esse amarelo, porque Marcelo Cabo vai perceber que ele agora é um risco iminente de ser expulso, vai tirar ele no intervalo e a gente vai ter Mas Andrei não fora, que é um tirou, né? jogador que
que é uma temeridade que não está jogando bem, mas não tirou e ela disse, pronto, ele vai ser expulso, pode anotar. Dito e feito. Então, a gente não imaginava que ia ser um lance de um erro como esse de Rock Kennedy, mas a expulsão de Andrei era algo que, assim, Tava na o conta. Sandra estava flertando muito com esse risco. De fato, exatamente. Estava na conta que ia acontecer e parece que só Marcelo Cabo não percebeu. E aí, Celso, depois que tem essa expulsão, realmente até é difícil a gente analisar muito o jogo para frente, porque o que aconteceu foi o natural. Um Retrô que já era superior cresceu ainda mais O e Santa se tivemos abriu os ainda lances. mais. O Sandro se abriu ainda mais, mas não conseguiu também gerar perigo. Foi um Santa Isso. que se abriu, mas sem conseguir criar jogadas, sem conseguir ter um grande ímpeto, até porque se não estava conseguindo com 11 jogadores em campo, dificilmente ia conseguir com 10. Até porque o Retrô também cozinhou muito o jogo, gastou tempo. Teve até um lance que eles esconderam a bola lá embaixo do banco. Enfim, o Retrô utilizou das suas armas para manter o resultado, mas um resultado que foi só de 1-0, porque o Retrô também desperdiçou oportunidades. Mas teve chance, como você até citou na abertura do programa, para ter ampliado. A gente teve duas bolas na trave, uma finalização no cantinho, que Roquenente até desvia um pouco a bola, ela vai na trave. Depois tem É outro isso. lance que a bola vai no travessão. E eu me lembro de pelo menos outra defesa que Roquenente fez também. Então o Retrô ele teve chegadas ali que poderia a gente estar falando aqui de pelo menos um 2 ou 3-0, uma vitória mais até tranquila do Retrô do que acabou sendo. Não em termos do Santa Cruz ter ímpeto, mas em termos de ser 1-0 e o Retrô segurando ali o jogo no final. E no final é isso. Uma partida muito pobre do Santa Cruz, muito preocupante. E o Retrô com justiça sai vencedor do jogo de hoje. Muito bem, meu caro Artuzito. Dessa maneira, a gente vai girar aqui a nossa pauta para a segunda parte do programa. Mas antes, deixa eu trazer aqui a campanha da Bet Nacional, a campanha anti-zica da Bet Nacional. Vocês lembram daquele episódio lá envolvendo a entrevista de Vini Júnior, um gatinho que foi tirado de forma truculenta e desde então tudo tem dado errado. Então a Bet Nacional, junto ao Instituto Caramelo, resolveu desenvolver essa campanha. Solta aí para a gente acompanhar, meu caro Alan Roberto. Muito bem, tá aí a peça da campanha anti-zica. O Hexa vem, Arthuzito. Esse Hexa vem. Mas vamos lá, Arthuzito. Agora chegou a hora, lembrando, tá? A Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável. Importante aí você jogar com responsabilidade. É importante lembrar também que é uma atividade, um hobby para maiores de 18 anos. Tá bom, galera? Agora, meu caro Artuzito, vamos lá, vamos começar a nossa análise no nosso campinho e a gente vai começar com Rock Kennedy, né, que foi um dos personagens centrais aqui da história dessa partida, porque, como você bem descreveu ali, bem analisou, é dele, né, que a partir dele que se origina o lance do gol solitário, o gol da vitória do Retrô. Qual o conceito que você vai dar aí para Rock Kennedy? Celso, o Rock Kennedy para mim hoje ele fica como um mal, tá? Não vou colocar um muito mal porque eu acho que ele teve algumas participações ali em defesas importantes durante o jogo, mas não tem como ficar diferente de um mal porque o erro dele ali na saída de bola foi definitivo, né? Foi definidor para o placar. Foi um erro crucial. Porque por mais que, como a gente comentou há pouco, né, o Retrô fosse superior na partida e a tendência talvez fosse que o Retrô conseguisse esse gol, mas a gente não pode fingir que não teve uma mudança ali na partida. O Retrô começou a produzir muito mais, começou a chegar com muito maior perigo. Né? Não à toa teve o gol e teve outras duas ou três chances, como a gente citou. Então foi realmente um momento importante ali da partida, como eu falei, crucial. Então, não tem como ser diferente do jogo mal ali para o Kennedy, porque ele acabou sendo decisivo para o placar que a gente viu. Então, Rock Kennedy inaugura aqui a nosso campinho com o Laranjinha, jogou mal para Rock Kennedy. Vamos agora para linha defensiva, e a gente vai começar falando de Eurico e toda vez Matheus, Marcos Vinícius.
Matheus Vinícius. Matheus Vinícius. Matheus, pô, tá vendo? Eu comecei. Toda vez eu confundo Matheus e Marcos Vinícius na minha cabeça aqui, velho. É porque Marcos Vinícius é muito comum no futebol, né? Tem É, muitos pô. Marcos Vinícius jogador. Enquanto Matheus Vinícius só tem esse. É mais incomum de fato. Eu vou começar inclusive por ele, Celso. Matheus Vinícius, para mim, foi um dos poucos jogadores do Santa hoje que escaparam. Assim, eu acho que ele errou muito na saída, nessa bola longa, mas como eu falei, na verdade não foi uma bola longa, foi um chutão realmente. O Santa Cruz não estava preparado para utilizar desse artifício, utilizou porque viu um retrô com linha alta, marcando a saída de bola do Santa Cruz. Um jogo do Retrô também muito físico, tá, Celso? Eu até não falei no comentário, mas um Retrô com Verdade. muita imposição física, bem mais do que o Santa. Esse ponto até da questão física é algo que é muito citado em relação ao Santa Cruz desde o ano passado, com a deficiência da equipe. Então você via que, por exemplo, divididas, lances de corrida, assim, de explosão, o Retrô tendo vantagem. Mas Matheus Vinícius foi um expoente contrário. Ele foi um dos poucos jogadores que conseguiu levar vantagem nesse tipo de duelo. Então, defensivamente, ele foi o melhor jogador do Santa Cruz. Salvou, inclusive, um lance no primeiro tempo que o jogador do Retrô ele sai sozinho ali, cara a cara, e ele acaba fazendo corte quase que no último momento. Também teve bons cortes ali que ele fez no segundo tempo. Eu vou colocar o amarelo para Matheus Vinícius, porque não acho que foi uma atuação boa, mas foi um jogador que passou de ano nessa partida, sabe? Se Marcelo Cabo, por exemplo, falou de mudanças na equipe para o clássico, mas eu não acho que essa mudança seria, por exemplo, a saída de Matheus Vinícius para a entrada de Jansson. E eu cito isso porque Jansson, durante toda a pré-temporada e os amistosos, ele era o titular do Santa Cruz junto com o Eurico. Depois ele teve aquela lesão no comecinho do amistoso ali contra o Defensa e Justiça, onde ele foi substituído por William Alves. O William Alves se lesionou e talvez o natural fosse Jansson voltar, né? Mas Matheus Vinícius acabou sendo utilizado na partida passada. Marcelo Cabo até citou que por uma questão de conjuntura de jogo ali, fazia mais sentido o perfil de Matheus Vinícius, mas também eu imagino com a questão física de Jansson, que ainda está voltando. Mas se existe ainda essa dúvida de que Jansson pode retomar essa titularidade, eu acho que o Matheus Vinícius está fazendo por onde permanecer. Então esse amarelo para mim aí significa permanência dele para a próxima partida. Eurico, por Falando outro de lado, Eurico, por outro lado, eu vou colocar o laranja, tá? Não gostei da partida de Eurico. Não vou colocar o vermelho porque tem jogadores aqui que foram abaixo e eu quero fazer essa escadinha para ficar claro ali os níveis de atuação. Mas mais uma vez foi um Eurico que deixou a desejar. E é um cara que chama muita atenção, né, Celso? Porque ele e Balotelli, depois a gente vai analisar Balotelli, mas assim, são os dois caras que mais chamam atenção essa queda de rendimento. Porque impressionante, são né? caras que eram expoentes da equipe, principalmente na reta final. O Balotelli terminou sendo o principal jogador do Santa O Cruz, principal, sem né? dúvida. Não só pelo gol ali do acesso, mas pela participação nas partidas, sendo muito efetivo e muito O gol importante meio que para a equipe. coroa, né? Aquela reta final dele. Ele fez uma boa Série D inteira, mas aquela reta final realmente deu uma Exatamente. crescida. O gol foi esse sentimento que, assim, se tinha que alguém ter o gol do acesso, tinha que ser Balotelli pela representatividade da importância dele dentro da equipe, né? E caiu muito de rendimento. E a gente fala de Eurico a mesma coisa. Eurico, no jogo contra o América no Arruda, ele salva um gol assim de forma espetacular, né? Um zagueiro rápido que tem boa saída de jogo. Então, assim, características que faziam, por exemplo, talvez ele, até mais do que Balotelli, ele era o jogador que o torcedor do Santa Cruz olhava e dizia, cara, para a Série C tem o nível que a gente precisa, tem as características que a gente precisa e não vem funcionando. Então, eu até falei no comentário sobre o jogo, e eu acho que é um ponto importante para trazer, é que todas as análises individuais que a gente faz aqui, obviamente que existem jogadores que já têm um histórico que a gente conhece não só dessa temporada, mas de outros momentos, outros clubes, até outras passagens pelo Santa, que deixam a desejar em alguns pontos, que a gente sabe que realmente não é algo dessa conjuntura, mas é realmente uma característica do jogador. Mas tem outros pontos aqui que a gente fica naquela dúvida de o quanto é realmente o jogador e o quanto é o conjunto colocando esse jogador para baixo, sabe? Não deixando se aproveitar o melhor que ele tem. Eu acho que Eurico é um dos pontos, um desses jogadores aí que a gente pode citar, sabe? É um desses pontos de que realmente o Tá Santa Cruz, contaminado. exatamente, o Santa Cruz como equipe não está funcionando, por mais que não seja novidade, mas eu acho que o Santa desse ano, o Santa Cruz desse jogo especificamente, está num nível até abaixo
do que a gente vinha vendo do Santa Cruz da reta final da Série D, mesmo que já estava devendo ali um futebol, mas é um dos caras que chama atenção realmente. Essa queda de rendimento, fica aí o laranjinha para ele. Mais uma avaliação negativa, né, de Eurico nessa Mais uma, temporada. mais uma. Agora a gente vai com os laterais, vamos com Pedro Costa e com o Rodrigues. Vamos lá. Pedro Costa, eu vou colocar o laranja também, tá? Eu acho que Pedro Costa fez um primeiro tempo que ele poderia ter ficado até com o amarelinho no nível ali de atuação do Matheus Vinícius, mas no segundo tempo caiu de rendimento, já não conseguiu participar. E assim, era um amarelinho bem básico, assim, mas era mais comparando com as atuações dele em outros jogos, tá? Que ele realmente foi bem mais abaixo. Mas ali no segundo tempo errou bastante, errou passe, enfim. Vou deixar o laranja aí para ele, não dá para ser muito condescendente não, sendo sincero. E Rodrigues, eu vou colocar o laranja também para Rodrigues, tá? Até para seguir o Uhum. critério aí, eu acho que ele teve Mesmo uma nível, né? atuação, exatamente, no mesmo nível de Pedro Costa, então vou colocar os dois aí no mesmo patamar de avaliação. É, Marcelo Cabo, ele fez algumas mudanças importantes ali, né? É, ele até ajusta aí, tira Pedro Favela da substituição ali em Andrei e você coloca ele na vaga de Renato. Foi Renato, foi Renato. Foi Foi Renato, Renato que isso, ele entrou. isso. Renato que pagou, né, o pato É. pela expulsão Pedro Favela de. entrou para fazer a função de Andrei, mas não substituindo ele porque Andrei foi expulso, né? Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, agora vamos analisar Andrei e Wagner Balotelli. Os dois eu vou colocar muito mal, tá, Celso? Eu acho que a avaliação de Balotelli pesa a questão de que jogar com Andrei, eu acho que sobrecarrega Balotelli, mas eu não vou considerar que por causa disso ele se torna uma espécie de café com leite aqui e vou fazer a avaliação realmente do que a gente viu dentro de campo. Foi uma atuação muito ruim de Balotelli, tá? Deixando a desejar na marcação, como eu falei, Hadley teve muito espaço ali e obviamente que Andrei participa disso, mas Balotelli também, porque querendo ou não é com ele que fica a maior responsabilidade de marcação e ele deu muito espaço e muitas vezes que ele tentava dar o combate não conseguiu vencer esses duelos e muito mal também na saída de bola, tá? Balotelli errou muito passe, errou muito lançamento, se apresentou muito mais para o jogo do que Andrei, é verdade, mas também errou muito, sabe? Então, e eu acho que é necessária essa representação aqui do que para mim foi o setor mais caótico do Santa Cruz, que foi o setor de volantes, porque realmente foi o que fez a equipe como um todo não funcionar, né? A bola não conseguia chegar ao ataque, a gente viu um Patrick Alain mais abaixo, por exemplo, que a bola não chegava nele, a gente viu um Quirino que basicamente não recebia bola porque a bola não saía de trás, o Santa Cruz tinha que fazer ligação direta, como a gente já falou, e a ligação direta não funcionava, e eu acho que isso como um todo passa pela atuação muito abaixo ali dos volantes, mas claro, por uma questão também de organização da equipe, sabe? Faltava muita compactação, os volantes ficaram ali encaixotados no meio campo do Retrô e o Santa Cruz meio que deixou seguir dessa forma, enfim. Mas a dupla de volantes aí eu vou colocar o vermelho e no caso de Andrei, pesando ali também a questão da expulsão, que a gente até já comentou aqui, não vou repetir, mas já tinha amarelo, tinha que ser pelo menos um pouco mais inteligente ali na tomada de decisão. Para a gente fechar o meio, Patrick Alain, que também é outro jogador em quem se deposita bastante expectativa, né? Eu vou colocar um laranja hoje, tá, Celso? Porque não foi bem. Você vê e ficou claro mesmo na atuação de hoje em que ele não foi tão bem, que Patrick Alain é o expoente técnico desse time do Santa, é o cara que Exato. quando tem a bola no pé, é da onde sai a jogada diferente, é da onde se tenta tirar um coelho da cartola. Foi possível ver isso hoje, mas foi um Patrick Alain muito sumido, tá muito, muito sumido mesmo no jogo. Em determinado momento no primeiro tempo até foi trazido o comentário, né, na transmissão de que Marcelo Cabo estava pegando no pé dele para dizer, ó, você precisa participar do jogo, você precisa entrar no jogo. Eu acho que o jogo dele foi comprometido também por essa falha nos volantes, que a bola não passava por ele, porque assim, eu falei aqui o programa inteiro que o Santa fazia ligação direta. Patrick Alain não é um jogador que vai atuar com o Santa Cruz fazendo ligação direta. Ele não é alto para ganhar a bola no alto, né, na disputa ali com os zagueiros ou com os volantes do Retrô, para conseguir auxiliar nesse jogo, e nem vai ser o cara que vai estar lá na zaga para fazer essa ligação direta. Então ele precisa da bola chegando nele. Mas mesmo nas vezes que chegou, eu achei ele mais abaixo do que as outras atuações. Então, laranjinha aí para Patrick Alain, tá? Não funcionou tão bem no jogo de hoje.
Aí a gente vai para os pontas agora com Renato e Matheus Regis. Matheus Regis, vermelho, tá? Atuação muito, muito, muito fraca. Mais uma, né, de Matheus Regis. Eu falei aqui que o Retrô era uma equipe que tinha muita imposição física, vencia os duelos, é, tinha uma intensidade muito maior, e eu acho que o jogador do Santa que mais deixou clara essa diferença entre a imposição física do Retrô e do Santa foi Matheus Regis. Assim, se o Retrô sim tinha essa imposição, o Matheus Regis era o contrário, eu nem sei qual seria o antônimo aqui de imposição, mas o Matheus Regis perdeu todos os duelos defensivos. Absolutamente todos. Alguns lances até ele pedia falta, o juiz não dava, que realmente não era falta, sabe? Errando tomar a decisão, muito lento, muito, muito lento. Esse foi um grande problema também do Santa, muito lento na saída, e Matheus Regis muitas vezes voltava. O Santa Cruz tendo que fazer um contra-ataque, né? O Santa Cruz estava encaixotado, quando pegava a bola, precisando sair em velocidade. E ele é para ser o ponta rápido dessa equipe, mais rápido até do que Renato. E não dava essa velocidade, demorava para tomar a decisão e ainda tomava a decisão errada. Então, atuação muito abaixo de Matheus Regis. É uma contratação que preocupa muito. Sendo muito sincero aqui, desde o dia que ele foi contratado, eu trouxe a minha opinião de que não era um jogador do nível que o Santa Cruz precisava. O Santa Cruz falou, né, que ia trazer um ponta de um nível mais alto. Isso ainda quando eu estava montando o elenco, que era a última contratação que ia ser feita. E quando veio o Matheus Regis, eu disse, cara, não é de forma alguma esse ponta. Né? E eu falei, eu até no programa, eu acho que estava com você, Celso, de que. Ah, não, na verdade era com Fred e Cássio, de análise do elenco, que o Santa tinha contratado pontas que a gente olhava para eles e não conseguia cravar que eles eram superiores a Giovani, por exemplo. E aqui não é uma Isso, defesa que o Santa Cruz deveria ter ficado com o Giovani, porque a gente sabe a questão financeira envolvida nisso, né? De ter que pagar 2 milhões por 50%, a gente considera que ele não vale isso, o Santa Cruz também, eu acredito que é uma avaliação correta do Santa, mas o problema não é Giovani em si que deveria ter permanecido, é o Santa não ter conseguido trazer um um jogador melhor substituto. do que Giovani. Porque Giovani, por mais que eu ache que a permanência dele, caso não tivesse essa questão financeira, fosse interessante, mas a avaliação já era que não era um jogador do nível que o Santa Cruz ia precisar ter na Série C. Já terminou a Série D oscilando. Chegou a pegar banco de reservas, por exemplo. Então o Santa ia precisar crescer o nível. Mas o Santa Cruz não cresceu esse nível. Matheus Regis, Robinho, não são jogadores que você olha e diz, não, o Santa Cruz teve um upgrade na posição. E na Isso. verdade, eles não estão apenas sendo piores do que Giovani, eles estão atuando pior, de forma pior do que Thiaguinho. Porque Giovani ainda existia uma discussão na torcida do Santa de que não, é um jogador que tem um nível que a gente precisa. Thiaguinho era uma opinião e uníssono de que não funcionaria, que o Santa Cruz não poderia ir com ele para a Série C. Mas hoje, o nível que Matheus Regis e Robinho vêm apresentando é pior até mesmo do que Thiaguinho. Até porque Thiaguinho, com todas as suas limitações, nesse contexto de Pernambucano, ele sempre se destacava, sempre deixava seus gols, sempre tinha participações importantes. Normalmente ele caía de rendimento quando o nível de desafio ia Subia. subindo. Mas esses caras, mesmo no nível de desafio mais baixo, não só no caso do retrô, que ainda é um nível um pouco mais alto, por mais que não seja aquele retrô de investimento que a gente está habituado, mas até em jogos contra o Vitória, por exemplo, no final de semana, Matheus Regis teve uma atuação horrenda também, sabe? Então, mais uma vez, um muito mal aí para ele. E, assim, eu espero que um dos caras que Marcelo Cabo falou que vai fazer mudança para o Clássico seja Seria Matheus, saída de né? Matheus Regis, porque ele nem fez nada para ele ser utilizado como titular duas partidas seguidas. Uma terceira, depois de duas atuações paupérrimas, já seria demais. Perfeito. Agora a gente vai com Renato, que foi substituído ali, né, com a expulsão de Andrei. Eu vou colocar um laranja, tá, para Renato. Também não funcionou, mas num nível um pouquinho mais alto do que Matheus Regis. Tentou, teve algumas participações. Renato, por incrível que pareça, é o melhor ou menos pior ponta do Santa Cruz na temporada, mas hoje também não funcionou como o restante da equipe, fica aí no laranjinha. E Quirino quase não foi Laranja acionado. também. Exato. Quirino vai ser uma avaliação parecida com a de Patrick Alain. Celso é um cara que participou pouco do jogo. Eu vou me lembrar aqui de uma jogada interessante dele, que é uma jogada que ele faz muito, né? Ele sai muito para ajudar. A gente já falou muito disso, da participação, da movimentação de Quirino que ele tem na equipe, que é importante. E tem alguns momentos que ele vai fazer o pivô
que muitas vezes ele faz o pivô, onde ele recebe a bola e aciona outro jogador, mas ele faz um pivô muitas vezes fazendo pela parede para a bola passar. E teve uma jogada no primeiro tempo que ele fez isso, a bola chega para Rodrigues redondinha para ele fazer o cruzamento e Rodrigues não aproveita. Aquele foi o melhor lance de Quirino na partida, uma participação interessante. Mas assim, Quirino é um centroavante. O centroavante precisa de gols. Né? Tem que marcar gols. Essa é a função principal dele. E ele teve um lance ali que foi a principal chance do Santa Cruz no comecinho do segundo tempo, um belo passe de William Júnior, que ele desperdiçou assim, o que não poderia ter desperdiçado, né? Deveria ter finalizado melhor. Podia até não sair o gol, mas ele deveria ter finalizado melhor. Então, fica aí o laranjinha para Quirino. Muito bem. Por enquanto, meu amigo, só Matheus Vinícius passando ali na régua, viu? E não Agora a vai gente escapar vai muito com. mais não, viu, Celso? Pois é. Agora a gente vai com os substitutos. Israel, Alex Juan, Robinho, Pedro Favela e William Júnior. Fica à vontade para ir na ordem que você achar melhor. Boa. Eu vou colocar com Israel e Alex Juan um laranja para os dois, tá? Eu acho que essa modificação que Marcelo Cabo fez, ela acabou não Surtiu surtindo efeito. efeito. Mas os dois, eles têm, e serve para os dois de fato, o atenuante de que são caras que a gente percebe que ainda fisicamente estão um pouco abaixo. Uhum. Israel, tá muito claro que ele tá longe de ser o Israel que a gente viu em 2025. Até Ele teve uma. porque é o grande atributo, né, de Israel. Se está abaixo, aí realmente Não, e foi uma lesão muito grave, né, Celso? Eu tinha, sendo até sincero com você, uma preocupação de como ele ia se conseguir voltava, né? voltar a jogar. É, Porque, assim, a lesão que ele teve ali é bem preocupante. E como você falou, é um cara que a valência física dele é das mais importantes, né? É a principal. E teve um lance, por exemplo, no segundo tempo de um contra-ataque, que o jogador sai em velocidade e ele larga próximo ao jogador do Retrô e com pouco tempo o jogador abre distância em abre, relação né? a ele. O Israel que a gente conhece jamais isso É, aconteceria. Ele poderia não isso, recuperar a bola, mas ele não ia perder na corrida dessa isso. forma, tá? Então até preocupa, foi um Israel que não conseguiu ir tão Foi bem. hernia de disco, né? Foi hernia de disco, isso, exatamente. É, é Que ele difícil, fez a é uma cirurgia. Passou um cirurgia tempo longo complicada. fora, né? Basicamente não participou da campanha na Série D, né? Participou só no Isso, comecinho ali. isso. Como um dos destaques, né? Inclusive, foi uma lástima realmente para a campanha do Santa Cruz, apesar de ter vindo com acesso, mas se tornou muito mais difícil com a saída de Israel. Exatamente. E Alex Juan, por Robinho outro e William lado, Júnior. só comentando rápido Ah, sobre Alex claro. Juan, ele é um cara também que está com essa questão física abaixo, porque ele teve uma lesão durante a pré-temporada, no amistoso, salvo engano, contra o Laguna, ou foi num treino que o Santa Cruz fez antes, mas ele não atuou nesse amistoso, e aí ele ficou cerca de um mês e pouco fora, então você atrapalha ali toda a pré-temporada, ele está num estágio abaixo do restante do time, por isso, inclusive, ele não é titular, porque em condições normais, Alex Juan é o titular da lateral esquerda, talvez até no clássico ele já seja titular, mas deu para ver hoje que ainda não está naquela aptidão física, não tem ainda aquela explosão e realmente não funcionou tão bem, então laranjinha para ele. Pedro Favela, eu na verdade, eu vou deixar o laranja mesmo. Eu pensei em colocar o amarelo, mas assim, pode deixar o laranjinha que não é nenhum absurdo não. Robinho também eu vou colocar o laranja, tá? Assim, também não conseguiu funcionar. Eu só não vou colocar o vermelho para Robinho, porque eu acho que como o recorte de tempo que ele teve foi menor. Ele entrou já num cenário do jogo perdendo de 1-0. A cobrança também tem que ser diferente pela circunstância de jogo em que ele foi acionado. Mas também, assim, tem um lance até que Balotelli recupera a bola no meio-campo, tenta, na verdade, ali já mais perto da área da equipe do Retrô, ele recupera a bola, tenta ir para cima ali para conseguir uma jogada, finaliza em cima da marcação, a bola volta para Balotelli e sobra para Robinho. Robinho, em vez de segura um pouco a bola, pensa, carrega um pouquinho para fazer uma finalização, ele já chuta de vez, chuta completamente para longe, enfim, uma atuação bem ruim aí de Robinho, mas fica o mal para ele. E o William Júnior ele poderia ser o amarelo também. Poderia ser um cara que chamou a atenção, porque ele entrou, teve pelo menos duas participações ali em passes interessantes, tentando construir jogadas. Eu acho que essa experiência de ter Patrick Alan com o William Júnior, a equipe não funcionou, mas mostrou que, assim, se estava
muito ruim com o Matheus Regis, por exemplo, com esse esquema tendo 2 pontas, com o William Júnior não ficou de forma alguma pior. Tá? Eu acho que o Santa teve até um pouco mais de lucidez. Então deu para ver que não tem esse tabu do Santa Cruz não poder jogar com Patrick Alain e William Júnior, que realmente agregou mais para a equipe. Mas eu vou colocar o laranja para o William Júnior, É pela aquela de displicência. você botar quem tá melhor, né? É um Exatamente. pouco disso, né? E ele é um cara que tem certa velocidade, sabe? Ele tem até mais velocidade do que Patrick Elan. Obviamente, ele não é um ponta velocista, ele não vai ser esse tipo de jogador, um Robinho, por exemplo, ou até mesmo o Matheus Restes, por mais que eu tenha achado ele um jogador bem, assim, lento, sabe? Burocrático. Mas o William Júnior é um cara que consegue participar do jogo, sabe? Ele consegue ajudar muito mais ofensivamente a equipe do que simplesmente você ter outro ponta para ficar uma equipe mais engessada. Enfim, eu acho que foi uma experiência que funcionou, mas ele vai ficar com o laranja, Celso, por uma displicência no lance do gol. Ele recebe um lateral de Israel, tenta um passe, meio que aquele passe mais plástico, tentando colocar a bola como se fosse de calcanhar, erra, e é aí que começa o contra-ataque. Obviamente que não quer dizer que o gol é Tá culpa na só conta dele, dele, né? porque existe uma falha generalizada depois, né? Existe uma falha ali na Santa lateral volta direita a que o recuperar próprio a bola. Israel, isso, o próprio Israel demora a É, conseguir recuperar ali para fechar a marcação no lado que tem o cruzamento. O Eurico não consegue fechar o cruzamento, tentando fazer essa cobertura da demora de Israel. Matheus Vinícius deixa a bola passar. O próprio Alex Juan, ele não acompanha o jogador, que basicamente seria a marcação dele ali para se antecipar o jogador e cortar a bola. Então, existe uma série de erros depois, mas o lance se origina numa falha de William Júnior, que a gente sabe que quando você tem uma falha como essa, que vai gerar um contra-ataque, com o adversário partindo do meio campo, com você tendo um jogador a menos, pesa, sabe? Porque você já está com uma inferioridade numérica, o cara já começa a jogada no meio campo, no lance de lateral, que a equipe está se prostando ali para ter um lance de ataque, até a posição corpórea pensando nisso, para todo mundo voltar, você complicou para todo mundo ali atrás. Então, por causa dessa displicência, eu vou colocar o laranja para o William Júnior, mas é um jogador que eu acho que hoje, nesse teste entre ter ele e Patrick Alan juntos, funcionou, tá? Assim, funcionou é uma palavra forte, mas assim, deu um demonstrativo que não está longe de ser um problema para o Santa Cruz. Eu acho que essa é uma melhor definição. Está longe de ser um impeditivo o Santa Cruz poder utilizar esses dois jogadores que estão hoje, seguramente, entre os 11 melhores que o Santa Cruz tem no elenco. sem dúvida, sem dúvida. Também acho que. Eu sou dessa linha também, de você deixar em campo, mandar a campo quem tá jogando melhor, ainda que você tenha que fazer algum ajuste ali no seu trabalho. Para a gente fechar, já que a gente está falando do trabalho, vamos falar de Marcelo Cabo. Vermelho, né? Não tem como ser diferente. Diante de uma exibição tão pobre, de uma equipe que não funcionou como conjunto, de uma estratégia que não fez sentido em nenhum momento, e uma equipe que não evolui. Então, tenho certeza que o próprio Marcelo Cabo sabe que a avaliação hoje não tem como ser diferente do muito mal, muito pobre de fato o futebol do Santa Cruz hoje. Por mais que ele tenha feito algumas mudanças, as mudanças que ele fez ali no segundo tempo, tirando a entrada de Robinho, foram mudanças que fizeram sentido, mas é até um ponto que eu bato na tecla. A análise do trabalho do treinador vai muito mais além do que definir a escalação ou fazer as substituições. Muito É o que a mais. gente vê dentro de campo, é a organização da equipe, é, é a estratégia de As jogo, são os soluções que o time vai comportamentos encontrando, táticos. né? Exatamente, são as movimentações táticas, o comportamento que a equipe tem. E hoje a gente não conseguiu ver nenhum traço disso no Santa Cruz. Tá? Então, realmente, muito mal aí para Marcelo Cabo. Enfim, acho que a gente já falou bastante de Marcelo Cabo aqui nesse programa. O torcedor que está chegando aqui agora, lá no comecinho, foi basicamente um recorte inteiro só falando desse contexto aí do trabalho de Marcelo Cabo no Santa. Bom, quem vai ganhar a estrelinha aí ia sair Marcos Vinícius, é Matheus Vinícius, tá? Isso. Mas é aquela estrelinha que você leva para casa e nem mostra pro pai. É. Você usa ela com vergonha, você só bota ela ali no meio misturado com as outras, pô, só para dar volume, só para dar Só para volume dar ali. volume, exatamente. Só para dar volume. O cara bota ali no meio, é isso mesmo. Mas fica aí como melhor da partida, Matheus Vinícius. Meu caro Artuzito, meu lindo, obrigado pela companhia, agradeço demais, tá? Deixar um abraço em todo mundo que nos acompanhou até aqui, no chat, deixando mensagem, ou somente na audiência. Deixar um abraço também em todo mundo que vai assistir esse vídeo ainda, né? Que assistiu ou que assistiu esse vídeo no futuro. E
agradecer, tá, a sua companhia, meu irmão. Valeu, Artuzito. Muito obrigado, Alan Roberto, nosso diretor. E até o próximo programa. Valeu.